Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos da turma 1307. Nós estamos aqui para falar um pouco de problemas de programação linear. Isso é feito por alunos de ensino médio, para alunos de ensino médio, para introduzir e para explicar um pouco sobre esse tema. Em primeiro lugar, nós queremos colocar os créditos da bibliografia, de onde nós pegamos essas informações. Basicamente, muita coisa veio desse primeiro, que é um documento da UFJF, um PDF muito que dentre esses que nós usamos, era o que tinha a linguagem mais fácil, pelo menos foi o que a gente achou, E os créditos, que estão aqui, cada um fez uma parte, cada um trabalhou com alguma coisa, e aí está tudo explicadinho sobre o que cada um fez nesse trabalho. E o que é programação linear? Bem, nós temos essa definição, mas nós não vamos tratar dela agora porque ninguém vai entender, E essa definição seria basicamente perguntar se eu estou falando em grego. E como eu não falo em grego, falo português, eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais simples. Na verdade, é um problema em que uma construtora, pode construir uma casa popular, com 2 pedreiros e 4 serventes, ou um apartamento com 3 pedreiros e 8 serventes. Só que ela possui 30 pedreiros e 70 serventes contratados. Então, a construtora obtém um lucro de 3 mil na venda de cada casa popular e de 5 mil na venda de cada apartamento. E toda a produção é vendida. Então, ele quer saber, nesse problema, qual é o lucro máximo que nós podemos ter, E aí, a primeira coisa que nós podemos fazer é transformar isso em tabela, E aí está a transformação disso em tabela. Nós temos dois pedreiros são necessários para casa popular, 3 para apartamento, 4 serventes para casa popular e 8 para apartamento. E cada lucro, o lucro que cada um dá. E a partir disso nós podemos ter a função objetivo. O que é a função objetivo? Ela é aquilo que nós queremos saber. Então, qual vai ser o lucro total? Qual é o lucro, na verdade, qual é o lucro que ela tem? O lucro que ela tiver vai ser 3 mil vezes cada casa popular que ela vender e 5 mil vezes cada apartamento que ele vender. A questão é, a gente deve pensar o seguinte, isso vai dar o lucro, e a gente quer saber qual é o lucro total. Então, a primeira coisa é, a função objetivo é linear, e isso corresponde ao primeiro critério de um problema de programação linear. Só que ele fala aqui que nós temos variáveis de controle. O que são variáveis de controle? São coisas que controlam, que limitam. Nesse caso, por exemplo, nós não temos infinitos pedreiros e serventes para criar infinitas casas e apartamentos e assim ter um lucro infinito. Devido à disponibilidade finita de mão de obra, 30 pedreiros e 70 serventes, nós não podemos construir infinitas casas e apartamentos. E por isso que nós chamamos essa limitação de maneira mais formal de restrição ou injunção. Tudo bem? Bem, nós vamos transformar essas injunções, certo? Nós vamos transformar essas injunções em inequações lineares. Por exemplo, para cada casa nós precisamos de 2 pedreiros e para cada apartamento 3 pedreiros. Então, a inequação de injunção de pedreiros seria 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 30. Isso é óbvio. Por exemplo, se eu te construir 10 casas, eu só posso construir 3 apartamentos, porque ficaria 20 mais 9, 29 é menor do que 30. Eu não posso construir, por exemplo, 10 casas e 4 apartamentos, porque isso extrapolaria ao nosso limite, que são de 30 pedreiros. A mesma coisa para servente. 4 vezes cada casa construída, mais 8 vezes cada apartamento construído, tem que ser no máximo 70, porque eu só tenho 70 serventes. E outra coisa importante é que não se pode construir casas e apartamentos negativos. Não se pode ter, por exemplo, você construir menos uma casa, menos 2 casas. Isso é impossível, E aí nós temos que, tendo x e y maiores do que zero, y, na verdade, seria, esse x2. Então, tendo x e x2 maiores ou iguais a zero, temos ao lado a área escura demonstrando a área possível que corresponde à inequação 2x1 mais 2x2 mais 3x2 menor que 30, ou igual a 30, O que significa o seguinte, que cada ponto daqui está adaptado a essa inequação. Por exemplo, ponto 5 e 5. 2 vezes 5, 10, mais 3 vezes 5, 15, menor que 30. Então, dá 25, show de bola. Nós temos também x e x2 aqui, por exemplo, nesse caso.
esse triângulo mais escuro aqui, qualquer ponto daqui corresponde a essa inequação, ou seja, fica tudo bem. Já um ponto fora daqui pode extrapolar, por exemplo, pode dar 90, e aí não corresponde a essa inequação. Para achar o ótimo nessa solução, né, nós construímos esse gráfico aqui, né, e esse quadrilátero aqui mais escuro, essa área mais escura que corresponde, né, a um quadrilátero, ele, na verdade, possui todos os pontos que correspondem às 4 inequações, aquelas que botam x1 e x2 como positivos, e essas duas que nós vimos. E essa solução ótima, nesse caso, ou seja, descobrir o lucro máximo, vai ser dado pela solução, vai ser dado pela interseção das retas, nesse caso. Né, existe uma explicação, mas nesse caso de ensino médio, nós podemos acreditar que a interseção das retas dá o lucro máximo, que nesse caso vai ser 7,5 casas e 5 apartamentos, o que no fundo é impossível, mas essa é a solução.